Levante a voz. Delcio Mascarenhas, sua saudação aqui, seu bom dia. Semana passada aí de muita polêmica. E o seu posicionamento, a gente já entra logo no assunto que é o IPTU. Né? Eu lhe pergunto, porque quando a gente ouviu os bastidores, e aí, Delcio, rapaz, Delcio tá meio assim, não sabe se vai votar a favor ou contra, ou então o Delcio disse que estava bom o projeto, mas na Câmara criticou, que Delcio disse que é aliado, mas que não vai, mas enfim, colocando aqui no ar, deixando bem claro o seu posicionamento e a sua justificativa, porque a sua posição, o senhor foi contra esse reajuste do IPTU. Bom dia. Bom dia, Léo, bom dia, ouvinte da FM, bom dia a toda a equipe aqui que está presente. É com imenso prazer que falamos com a população de Santo Antônio de Jesus de uma forma bastante tranquila. Olhe bem, antes mesmo do projeto chegar na Câmara Municipal de Santo Antônio, eu fui procurado umas 2 ou 3 vezes por algumas pessoas ligadas à administração municipal para falarmos sobre a planta genérica. O próprio prefeito lhe procurou? Tive com o prefeito anteriormente e falei para ele que, naturalmente, Santo Antônio de Jesus precisava criar uma nova planta genérica, até mesmo para atender todos os logradouros de nossa cidade. Precisava atualizar, né? Isso. E o que foi que aconteceu? Eu conversei e discuti alguns pontos específicos de uma forma informal. Eu não tive conhecimento do conteúdo do projeto de uma forma geral. E antes mesmo de ir para a Câmara, eu até solicitei uma cópia, tudo, mas eu não obtive essa cópia. Eu só tive acesso ao conteúdo do projeto depois que chegou na Câmara Municipal de Santo Antônio. Olha bem, e analisando friamente, eu acho que tem algumas distorções que a gente precisa ser avaliada com critério, com cuidado. Vou lhe dar um exemplo aqui. Inicialmente, eu falei, inclusive, em relação à planta genérica, quando falarmos que tinha que alterar, que tinha que atualizar os preços, tudo direitinho. Aí eu questionei, e aí, como é que fica a questão do IPTU? Porque o IPTU, ele não tem, fica inviável se você for cobrar pela planta genérica que estava sendo prevista. Não, inicialmente nós estamos pensando em colocar no máximo um redutor de no máximo 30% de uma forma linear para todos. Então, ou que seja, ninguém pagaria mais do que 30% em relação ao exercício anterior. A 2017. Isso foi a primeira palavra que eu tive com o secretário da Fazenda. Quando chegou o projeto, tinha um redutor de 40% para a residência, mais para o comércio 50% e para terreno de 70% a 100% redutor. Isso quer dizer, eu vou lhe dar um exemplo aqui. Claro, em números, em valores. Em números. Sim. Tem um amigo nosso que tem um terreno ali próximo ao posto da Puru, nas barras da BR. Ele pagou R$ 4.800 de IPTU este ano. Como está previsto, ele pagaria no próximo ano, em 2018, com 100%, ele pagaria R$ 9.600. Ele dobraria o IPTU dele. Mas quando você chega a partir de 2018, a partir de 2019, eu fiz um cálculo com ele, eu peguei a planta e não fizemos cálculo com ele, o IPTU dele vai para R$ 78 mil. Aí vocês, mas Delcio, isso aí você não está equivocado? Não estou equivocado. Eu estou falando aqui, vou lhe dar um exemplo aqui. O artigo 6º da lei, quando fala do pagamento, que fala sobre os artigos 126 e 127, que fala sobre a planta genérica, fala no artigo 6º que em 2017 ninguém pagará mais do que 40%, como eu falei, até 100% de aumento, no caso, para lotes. Só que em 2018, a partir de 2018, 2019, os anos subsequentes, tinha um artigo que eu cheguei lá na reunião com o prefeito e com o secretário, com os vereadores, e disse, olha gente, isso aqui tem uma pegadinha. A partir de 2019, você não aplica mais o redutor, então você volta para a tabela que foi aprovada e só vai cobrar, no caso, o índice da inflação. Quando você chega para a tabela, todos irão pagar o IPTU, a alíquota de 1,20 para casa, 2,20 para lotes fechados e 3% para lotes abertos. Então, isso será corrigido através da inflação. Tudo bem.
Aí eu questionei perante todos os vereadores lá, e aí o vereador Bernardo Cardoso, que é o líder do prefeito, não, tudo bem, eu acho que o Delcio está certo, vamos fazer uma emenda para alterar esse artigo. O artigo que... o artigo 6º aqui. Que trata do... Que trata como será o critério a partir de 2019. Que de 2018 está muito claro. Ele vai usar um redutor que chega a 100% para lote. Mas em 2019 ficou aberto. Ficou aberto. Então, olhe bem, mas não ficou aberto. O artigo diz que você vai cobrar pela tabela e cobrar o índice da inflação. Aí eu questionei na reunião e disse, não, vamos corrigir isso aí. Quando foi feita a redação, mudou-se o conteúdo das palavras, mas a interpretação é a mesma. E eu cheguei na Câmara, no dia da sessão, e disse, gente, vocês estão lendo e não estão conseguindo interpretar. O texto não mudou nada. Mudou as palavras, mas não mudou. Eu não sabia dessas conversas de bastidor antes, essas reuniões, que estava aquela discussão se os vereadores tinham conhecimento, se não tinha. O Bernardo chegou aqui dizendo que tinha, de repente tinha vereador na hora da sessão dizendo que não teve conhecimento. O que eu ouvi, e vou até lhe dizer de quem foi que eu ouvi, né? Eu conversando com o vereador Tom, e aí o pessoal eu perguntei, Tom, aí vocês conversaram com, por exemplo, o ex-prefeito Valdo Rosa, com Delcio, e Tom chegou para mim e disse, olha, Delcio disse que o projeto está bem feito, disse que o texto está ótimo. E de repente o pessoal do grupo teria tido ali a surpresa com o seu posicionamento. Então teve essa discussão toda de a possibilidade de mudar, de não mudar. O que é que houve na sua opinião? Faltou mais tempo? Era para ter mais sessão? Ou faltou mais conversar com o grupo internamente? Olha, eu sou uma pessoa, Léo, muito honesta e correta. Eu não posso trair a minha consciência. Antes mesmo do projeto ir para a Câmara, eu disse várias vezes ao secretário da Fazenda e disse várias vezes ao prefeito e falei várias vezes para o presidente da Câmara, gente, essa matéria é uma matéria especial. Ela tem um rito próprio dado pelo regimento interno e pela lei orgânica do município. Essa matéria ela não pode ser votada em regime de urgência. O que eu fui contra, principalmente, foi a forma da condução do processo. O que é que eu era favorável? Eu era favorável, olha bem, que a gente, sobretudo, abrisse uma mesa de discussão com a associação comercial, com o sindicato dos trabalhadores do comércio, com o sindicato dos comerciários, com o sindicato do comércio, com o CDL, com a maçonaria, com o observatório social, que a gente chegasse a um meio termo e buscasse uma negociação, aperfeiçoasse a matéria e votasse um projeto que, sobretudo, fosse bom para a população e que fosse bom também para a gestão municipal. Então, minha preocupação era a gente discutir um projeto da forma, dentro da legalidade. Qual é a legalidade? Essa matéria é uma matéria de código, é uma matéria especial. Sei. Agora, vamos esmiuçar aqui mais, Delcio, porque eu vou lhe ser sincero que não está muito claro para mim essa questão do redutor, de como vai ficar a situação para 2019. Porque o secretário falou aqui que a partir de 2019 seria acrescida somente a inflação. Dê um exemplo assim, por exemplo, quem pagou R$1.000. Isso. Quem pagou R$1.000 de IPTU agora, ano que vem vai pagar quanto? 2019 ficaria quanto? Olha, eu vou dar um exemplo aqui de um local aqui, vou lhe dar um exemplo aqui na Rua Barbosa. Na Rua Barbosa, uma pessoa me mostrou que tem um lote lá e me mostrou o seu IPTU, que ele pagou 400 e poucos reais de IPTU esse ano. Olha bem, o metro quadrado da Rua Barbosa está indo para 1.000 e poucos reais. Certo. A pessoa tem um lote ali de 400 metros quadrados. Então, ele vai para 400 mil reais. No próximo ano, esse IPTU dele, por causa do redutor, ele não pode ultrapassar a 800 reais, porque o terreno dele não está morado. Certo. E ele vai ter 100% de reajuste, sem inconveniente, porque o redutor diz que não pode ultrapassar 100 mil reais. Se o lote dele tem 400 metros quadrados, ele vai chegar vezes 1.000 e uma fraçãozinha, 1.030, parece que é a tabela da planta genérica, vai para 400 mil reais. 400 mil reais vezes 3%, que é a líquida, ele vai pagar o IPTU
de R$12 mil nesse lote. Em 2019. Em 2019. Aí você diz, agora eu vou até convidar o secretário aqui de novo. O que ele tinha dito aqui seria a correção apenas da inflação. Eu veja só, pelo que eu entendi, de 2018 para 2019 teria a correção apenas da inflação. Foi o que ele passou, não estou dizendo que eu li. Eu vou ler aqui o artigo só para você entender. Você acha que está tendo má interpretação ou é pegadinha que o secretário está fazendo? Não jamais vou dizer que isso é pegadinha. Esse termo que eu usei foi a minha interpretação. Eu acho que, olha bem, o artigo que foi mandado para a Câmara foi desse jeito. No exercício subsequente a 2017, caso não haja expedido novo mapa de valores genéricos e valores de imóveis, serão registrados com base no índice oficial de atualização do governo federal, salvo disposições em contrário. Pronto. Isso aqui o artigo está dizendo que, se caso não houver uma nova planta genérica, vai usar a mesma planta genérica e vai colocar as correções pelo índice da inflação. Quando chega num parágrafo primeiro, isso aí dá um limitador. Independente do disposto no artigo 126 e 127, que fala da planta genérica, no exercício 2018, o valor do IPTU devido não poderá ser superior. Aí vem os redutores. Aí eu questionei, gente, esse artigo 6º está dizendo, no seu parágrafo primeiro, que o redutor é só para 2018. E 2019, como é que vai ser? Aí no artigo 6º está assim, no exercício subsequente de 2017. Será cobrado dessa forma só o índice da inflação. Mas qual será a base de cálculo? A base de cálculo será a planta genérica do município. E isso qualquer pessoa vai entender a interpretação. Eu não sou professor de português, mas eu tenho capacidade para fazer interpretação. Aí eu cheguei, questionei esse taxativo, pode perguntar ao doutor Francisco, pode perguntar a todos os vereadores, vereador Cor, vereador Berdan, que eu questionei disso. Gente, isso está errado. Isso não, a gente tem que consertar essa redação. Aí foi feito uma emenda. Só que a emenda, ele não muda o conteúdo, não muda a interpretação. Mas, de um modo geral, Léo, olhe bem, eu entendo perfeitamente que... Agora, daqui para lá, depois de aprovado, tem como alterar alguma coisa? Não, pode se apresentar uma nova emenda, pode apresentar um novo Sim, mas projeto, eu digo para valer já para o ano que vem. Olha bem, eu lhe digo uma coisa, eu entendo perfeitamente e lhe digo que a forma que foi conduzida a tramitação desse projeto foi erroneamente irregular. Entendeu? O senhor está falando do ponto de vista de um modo da lei geral, orgânica, de como se deve tramitar um projeto. Isso, justamente isso. Olha bem, Léo, eu sou o único vereador aqui naquela Casa Legislativa que foi constituinte municipal. Eu ajudei a elaborar a lei orgânica do município. Eu sou o único vereador dessa legislatura que em 98 foi nós que promulgamos o regimento interno. O senhor está falando isso porque isso dá margem a tentar anular essa votação? É isso que eu conheço. Olha bem, quantas votações que foram feitas na Câmara de uma forma errônea, de uma forma errada, e se prevalece porque ninguém questiona. Então, o que eu lhe digo uma coisa, o meu ponto principal em relação a essa questão do projeto do IPTU... O senhor, enquanto vereador, vai questionar, então? Olha bem... Já que o senhor está dizendo que tem erro? Eu já estou questionando. Eu não concordo com isso. Eu digo lá, protocolando lá na Câmara, oficialmente. Eu vou questionar, inclusive, alguns questionamentos lá na Câmara de Vereadores, mostrando até mesmo porque a sociedade está órfã de representatividade. O Sindicato dos Comerciários se manifestou. Antigamente, o sindicato tinha um vereador lá na Câmara Municipal que defendia os interesses do Sindicato Comerciário. Delcio, eu tenho aqui uma... então, olha bem, mas eu quero deixar duas perguntas para o senhor responder no intervalo. Conclui, por favor. Certo, só concluindo. Então, eu lhe digo uma coisa, eu fui eleito pela população de Santo Antônio de Jesus para defender os interesses da população. Então, eu quero representar a Associação Comercial, eu quero representar o Observatório Social, nós queremos representar a maçonaria, nós queremos representar o Sindicato dos Comerciários, o CDL, nós queremos representar a sociedade civil organizada, a população de um modo geral. E posso lhe afirmar, Léo, só para concluir meu raciocínio, eu lhe digo uma coisa, e essa história de dizer que quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos, deixa transparecer que o pobre, que as pessoas que moram no bairro periférico não terá o aumento.
terão o mesmo tratamento. Ele vai ter o reajuste, a mesma coisa que a pessoa que mora no centro da cidade, que mora em condomínio, como mora em um bairro periférico, ele terá o mesmo tratamento da gestão municipal. Não existe nenhum tipo de discriminação, até mesmo porque se houvesse, era mais um ponto irregular, porque aumento de IPTU, ele tem que ser de uma forma... tem que ter isonomia, a isonomia tributária. Você não pode cobrar de uma forma diferenciada. Para um e para outro, certo. Mas justamente como é que está hoje a sua relação, vamos dizer assim, política? 3 perguntas que eu quero lhe fazer aqui. Com o Evaldo, por exemplo. Evaldo, você conversou com ele? Ele está a favor desse reajuste do jeito que está aí? E também, sua relação dentro do grupo, com essas posições que o senhor está colocando aqui. Sua relação dentro do grupo. Por exemplo, eu já pergunto. Hoje o senhor, entre os pré-candidatos a deputado estadual, o senhor fecha com o Rogerinho, por exemplo? Hoje, se fosse hoje a eleição. Você gostaria que eu respondesse agora ou depois de começar você falou? Responda essa de Evaldo, por exemplo. Você conversou com ele? Porque vocês são sempre bem alinhados. Olha, Evaldo, sempre foram. Evaldo é uma pessoa que eu tenho um carinho todo especial. Eu quero dizer a você que se é uma pessoa que eu admiro, que eu tenho um respeito, que eu tenho um carinho, é Dr. Evaldo Rosa. Para mim, Santo Antônio tem 2 histórias, uma antes e outra depois de Evaldo. As grandes transformações importantes desse município aconteceu a partir de Evaldo. E lhe digo uma coisa, que não existe nenhum estremecimento. Evaldo entende perfeitamente a minha personalidade. Eu sou do grupo político liderado pelo ex-prefeito Evaldo Rosa. Ajudei a construir esse projeto que está aí, continuo no grupo e posso lhe dar certeza absoluta que a minha questão não é política partidária, a minha questão é uma questão ideológica. Eu perguntei sobre o Evaldo porque eu estou sentindo assim como se tivesse um desentendimento. Não existe nenhum desentendimento. A minha questão é ideológica. Vocês sabem que quando 400 pais de família foram demitidos aqui em Santo Antônio, nós defendemos. Quando houve a questão do aumento do IPTU no ano passado de uma forma arbitrária e ilegal, eu me manifestei. E eu não poderia agora trair a minha consciência. Eu acho que esse projeto, da forma que está, se ele não for alterado, é um grande golpe para a população de Santo Antônio de Jesus. E eu não sou golpista, por isso que eu não vou concordar com isso. Eu deixei a pergunta para a gente fechar aqui o assunto, e não vai faltar tempo, viu, Delcio, para a gente falar mais sobre a questão do IPTU, até marcando, agendando para se vir mais cedo. Vinha também o vereador que votou a favor, né, também justificar e ver o que é que vai acontecer daqui para frente, daqui para lá. Salvador ainda está meio judicializado, não é isso? Espera-se que já é previsto que aqui também haja alguma coisa nesse sentido. Mas, enfim, uma das perguntas que eu deixei aqui para a gente encerrar a sua participação. Politicamente, sua posição, como é que ficou sua relação dentro do grupo, por exemplo? Hoje, você fecha com Rogerinho, como o Tom já declarou, Col, os outros colegas seus? Olha, Léo, eu preciso, sobretudo, separar as coisas. Sim. A questão, nesse momento aqui, eu não estou tocando de assunto político partidário. Eu acho que esse não é o momento propício para você falar de política. A gente está defendendo uma causa nobre, uma causa justa. A política está presente em tudo. Eu sei, eu vou lhe dar um exemplo aqui. Eu tinha 2 opções em relação a esse projeto de lei. Eu tinha uma opção de me calar, de chegar... Ficar omisso, né? Ficar omisso, ficar subserviente à determinação do prefeito. E a gente, quem conhece, eu tenho até fazer justiça aqui, quem conhece o seu perfil, isso seria eu até outro dia estava cobrando aqui, você lembra? O Delcio está muito calado. Isso. Não é muito. Eu tinha 2 opções. Ou ficar como os outros vereadores ficaram, muitas vezes entendendo que o projeto é errado, que o projeto traz situações absurdas para a administração municipal, ou outra situação, a outra opção minha era defender a população de Santo Antônio de Jesus, era representar o sindicato dos comerciários, que está órfão, que precisa de um representante na Câmara, é representar a associação comercial, é representar o observatório social, é representar o CDL, o Sincosarge, a maçonaria, os clubes de serviços, as entidades representativas de um modo geral. Então, eu fiz essa opção de defender a população de Santo Antônio de Jesus e ir de encontro ao projeto que eu entendo que está enviado de erros, de coisas absurdas. Então, resumindo aqui, a minha posição é a mesma posição que foi antes. Eu só conheci o conteúdo do projeto no dia, na sessão na Câmara.
Outro ponto que eu preciso colocar aqui perante a população de Santo Antônio de Jesus é que, olhe bem, a tramitação é uma tramitação especial. Eu estou lidando com código tributário, é uma matéria de codificação. Então, senhores, eu posso dizer, eu tenho um carinho todo especial por Tom. Eu sou uma pessoa que respeito o Tom, gosto demais de Tom, é uma pessoa de um caráter inabalável e não existe nada em relação pessoal meu, em relação ao prefeito, em relação a Tom, em relação a ninguém. Eu irei continuar sim, dentro do meu grupo político, agora sobretudo com independência. Sou amigo incondicional de Evaldo, para mim a principal liderança dessa agora, cidade. Para deputado federal, a gente sabe que o senhor está com Cacá Leão. E para estadual? É o ex-prefeito Evaldo. Eu gostaria de lhe dizer que esse momento eu não quero falar em política. Eu gostaria de gastar esse tempo aqui para falar do IPTU. Mas nesse momento o senhor está indeciso em relação a deputado estadual? O senhor não definiu ainda? Olha bem, porque uma altura dessa, todos os seus colegas já definiram. Mas, Léo, eu vou te falar uma coisa. Eu sou do Partido Progressista. Eu tenho um vice-governador João Leão, o deputado federal Cacá Leão. E o seu estadual, então, deve ser do PP? Eu tenho como Evaldo, como uma das principais lideranças, como principal líder desse grupo político, meu amigo incondicional. Eu não sentei nem com Evaldo, nem com o prefeito, nem com ninguém para tratar de política em 2018 ainda. Então o senhor não decidiu ainda? Então, eu não gostaria de chegar aqui agora e vincular assuntos políticos com assuntos técnicos que nós estamos falando aqui nesse momento. Ó, Theo, o tempo está curto, mas tem outro assunto aqui que a gente não poderia deixar de falar, que eu queria que o senhor falasse rapidinho alguma coisa sobre a Santa Casa, até porque foi divulgado pelo seu federal, que é o Cacá Leão, de Tom também, uma emenda, e isso aí criou uma situação lá na Santa Casa que o povo, quando divulga, e aí o senhor mesmo já explicou aqui, que emenda até ela chegar, tomara que chegue logo, mas não quer dizer que chegou. Mas a Santa Casa, nós tivemos informações que está enfrentando dificuldade para pagar o 13º. O que é que pode ser feito aí? Ô, Léo, eu vou te falar uma coisa aqui. Eu posso esclarecer em relação à questão das emendas. Todo mundo sabe que emenda do governo federal é uma coisa que tem um trâmite legal. Ela não é simplesmente... E longo, né? E longo, legal e longo. E longo. Então, o deputado Cacá Leão, junto com o vice-governador João Leão, resolveu um assunto importante. A Santa Casa estava com sua filantropia ameaçada, tinha uma multa de quase 4 milhões lá no Ministério da Saúde, e o deputado Cacá, junto com o vice-governador João Leão, com o ministro da Saúde, resolveu essa situação, essa pendência da Santa Casa Misericórdia. Fiz um apelo, fiz inclusive uma indicação sexta-feira, vai ser lida hoje lá na Câmara. Tem um processo de R$79 mil do governo passado, mas esse dinheiro está em conta. E eu estou pedindo ao prefeito Rogério que ele pague esse processo, que o dinheiro está lá na conta. O dinheiro não é da prefeitura, esse dinheiro é da Santa Casa de Misericórdia, que ele está empenhado, resta pagar. Nós aprovamos recentemente uma lei municipal autorizando um convênio de R$80 mil para a Santa Casa de Misericórdia. Eu estou fazendo um apelo ao prefeito municipal que assine logo esse convênio. Tem mais de 60 dias que nós aprovamos essa lei e até o presente momento não foi assinado esse convênio ainda. Então a Santa Casa de Misericórdia precisa sim da parceria do poder público, uma instituição centenária, uma instituição séria. Eu não vou medir esforços para defender a Santa Casa de Misericórdia. Eu quero lhe agradecer aqui, muito obrigado. A gente vai conversar mais em breve. Eu agradeço a você, Léo. Um abraço aqui a Marcelo Santos, que está aqui presente também. E dizer que nossas questões são as questões do campo ideológico. Isso jamais eu vou mudar a minha posição. Eu entendo que a gente pode ser aliado, mas nós não podemos ser alienado. E isso que eu quero lhe afirmar. E jamais eu ia concordar com esse golpe que a população de Santo Antônio de Jesus está recebendo nesse momento. Por isso que eu estou aqui para defender os interesses da coletividade e defender os interesses da população de Santo Antônio de Jesus de uma forma incondicional, com independência, e não é uma questão partidária, não é uma questão política, porque eu sou do grupo do ex-prefeito Evaldo Rosa, que está na base do prefeito Rogério Andrade. Obrigado. Levante a voz.